À semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta a pouco e pouco as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que se lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes, com finalidades adredemente estabelecidas que deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes quanto esteja ao alcance de suas forças. Regozijar-se com a felicidade do próximo. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Acrescentar, pelo menos, um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-as a desenvolvê-las. Olvidar motivos de queixa, sejam quais sejam. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Pela troca dos pensamentos de cultura e beleza em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem
traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, a refletir-se no veículo físico que gradativamente se acomoda a novos hábitos. Épocas imensas despendera o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma criador oriundo da mente em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisiopsicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa e mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Em toda a natureza exuberam os mecanismos de equilíbrio em ação. De todas as partes surgem ações que, vez por outra, desequilibram a harmonia predominante, demandando providências, as quais visam regular a ambiência, voltando os elementos ao seu ponto de equilíbrio, assegurando funcionalidade geral observada. Em tudo parece haver equilíbrio e assim também se observam em as criaturas humanas. Palco de acerbas forças que atuam promovendo a vida, o corpo é campo para ação, visando perfeita operacionalidade de todos seus componentes. Do contrário, na ausência do equilíbrio, consequentes manifestações de disfuncionalidades são observadas. Para conversarmos sobre tal dinamismo, em nosso encontro em busca do sagrado abordaremos os 3 aspectos relacionados ao tema: a mente, a saúde e a doença. Somos energia e disso poucas dúvidas persistem. Emoldurados em formas que divergem em aspectos externos, os corpos humanos, assim como em tudo que há na natureza, podem ser analisados em sucessivas camadas de subjacência ao externo percebido, tangível, chegando a estágios onde os elementos não mais se distinguem uns dos outros, caminhando para um todo onde tudo emerge. Essa camada essencial de onde promanam todas as formas é, por definição, constituída de algo não material. Todavia, por desdobrar-se em matéria a partir de determinado ponto, deve possuir elementos comuns às formas geradas, restando a ela, a energia, a explicação mais plausível acerca da sua constituição. O pensamento, por sua vez, é fenômeno observado em as criaturas biologicamente animadas, em graus variados de manifestação. Na planta dormita inconsciente, não sem antes produzir os pródromos de uma inteligência natural que emergirá nas formas mais elaboradas. A Ura crepitans, por exemplo, é uma planta que existe no solo brasileiro e que possui um mecanismo especial para espalhar as suas sementes. Usando de uma física própria, quando amadurecidos os frutos, eles explodem literalmente, produzindo um barulho que se assemelha a um tiro, jogando as sementes a uma distância de mais de 40 metros da árvore-mãe. Algumas plantas emitem sinais gasosos para avisar outras plantas vizinhas quando estão sob o ataque de herbívoros ou parasitas, alterando até mesmo o sabor de suas folhas para se protegerem. Nos animais, o pensamento já se insinua de algo mais próximo a uma inteligência mais elaborada, qual assim se vê em espécies que atuam de forma estruturada em momentos especiais. Mas é no homem que o pensamento faz morada definitiva, ampliando a capacidade deste ser muito além do imaginado. A mente, por sua vez, é algo mais complexo, porquanto enseja a reunião de atos cognitivos, reflexivos e intuitivos, desafiando a ciência quanto à sua origem e fisiologia de suporte. Porém, alimentada por fluxos energéticos da ação pensante, a mente se imiscui nas camadas mais profundas da constituição do ser, influindo decisivamente nos mecanismos funcionais e homeostáticos do organismo.
Johann Christian Reinhold foi um médico alemão que se tornou famoso pela compreensão intuitiva do conflito interior. Nascido dentro de uma tradição luterana, escrevia suas ideias sobre o assunto em linguagem religiosa. Considerava a consciência individual um novo princípio religioso, um representante interior de Deus. Foi esse personagem que, em 1818, apresentou o termo psicossomático. Em outra abordagem muito interessante acerca da relação entre a mente e os estados de saúde e doença, o Dr. Bessel van der Kolk, autor, pesquisador e educador holandês-americano, radicado em Boston, especialista na temática dos traumas, assevera em uma das suas obras que, citando Charles Darwin, na fisiologia do corpo humano, o coração, o ventre e o cérebro se comunicam através do nervo pneumogástrico, o nervo crítico envolvendo a expressão e a administração das emoções, tanto no caso do homem quanto no caso dos animais. E assim explica: se o cérebro é fortemente excitado, afeta instantaneamente o estado das vísceras. Por conseguinte, em condições de excitação, haverá muita ação e reação mútua entre aquele e estas, os mais importantes órgãos do corpo. É notória a percepção de que os fenômenos da mente interferem nas perfeitas condições do corpo. As células e suas partes componentes são estruturas formadas por matéria orgânica que vibra em níveis sutis, na forma de energia, em consonância com a mente. Dessa forma, o binômio saúde e doença pode ser mais bem explicado pelo quanto de ajuste nos mecanismos de equilíbrio estão atuando no sentido de administrar as variações no meio em que vive a criatura e os resultados satisfatórios de tais interações. Em sua obra Dias Gloriosos, a benfeitora Joana de Ângeles assevera que a interferência do psiquismo no mundo orgânico é preponderante para que se possa viver em equilíbrio. Uma saudável disposição mental se reflete no conjunto físico em forma de bem-estar, em razão das irradiações da usina psíquica oferecerem lubrificante para as engrenagens celulares que passam a movimentar-se sob o comando equilibrado. Ainda nessa temática, Joana de Ângeles complementa a abordagem afirmando que o ser humano é, por excelência, aquilo que pensa, que cultiva no campo mental, que termina por tornar-se realidade. Estruturalmente constituído pelo fluido vital, sendo o princípio inteligente do universo, a sua é uma realidade profundamente psíquica que está sempre a interagir na organização física. Equilibrar as energias emanadas pela mente, cientes de que essas reverberam em foro íntimo no cadinho elaborado do manto celular que nos constitui, é tarefa primordial para que atinjamos os níveis de saúde desejados, reduzindo as causas das doenças associadas a tal fator. Como sistemas abertos interagindo com o meio em constante mutação, somos atingidos pelos petardos mentais oriundos das discussões sem proveito, das emoções descabidas provenientes da insegurança nas relações, das perdas sucessivas originadas na própria impermanência que a tudo consome, nos desafios cotidianos que se apresentam à figura de verdadeiros monstros prontos a nos devorar, sendo dessa maneira quase impossível estarmos no mundo sem sentirmos o impacto dessas influências. Dessa forma, constitui medida saneadora o equilíbrio emocional e a busca pela confiança que aprimora as defesas do organismo contra os miasmas mentais emanados pela mente irrequieta. Se por um lado é fator de desequilíbrio uma mente que não consegue decifrar com sabedoria os códigos da vida, é de igual importância saber que o mesmo mecanismo pode ser uma fonte de vida eivada de momentos aprazíveis, catalisadores de saúde e plenitude, resultando em força física e bem-estar, condições fundamentais para um viver melhor. E assim conclui a nossa querida Joana: as enfermidades da alma se farão recuperar somente quando houver transformação estrutural do pensamento, alterando os códigos genéticos que comandam o espetáculo, integrando a consciência do ser no conjunto da harmonia da consciência cósmica, alcançando então os altos cimos da grata experiência da evolução. Vamos, Jesus, passear
na minha vida. Quero voltar aos lugares onde fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto a ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Tudo vibra em perpétua movimentação, sem vácuo ou inércia na substância das coisas. O corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante. Sejamos, por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Insculpe, por onde passes, o rastro luminoso do entendimento. Edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes
ou assinalando o soluço dos companheiros desditosos, criando rendimento nos tesouros imperecíveis da alma. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Conserva por medalhas de mérito os calos nas mãos que abençoam servindo, a fadiga nos músculos que auxiliam com entusiasmo, o suor na fronte que colabora pela felicidade de todos, e os rasgões que te recordam as feridas encontradas no cumprimento de austeras obrigações. Oremos na atividade construtiva que não descansa. Cantemos ao ritmo da perseverança feliz. Respiremos no hausto da solidariedade sem mescla. A caridade converte o sacrifício em deleite, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Ar puro desfaz as emanações malsãs. Água límpida dissolve os detritos da sombra. Sol matinal dissipa as trevas. Mãos vazias ou cabeça desocupada denunciam coração ocioso. Sê companheiro da aurora, despertando junto com o dia nas obras de paciência e bondade, sustento e elevação. A seara do Senhor no solo infatigável do tempo guarda riquezas inexploradas e filões opulentos. Aquele que grafa uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá 100 por 1 todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para a alegria sem fim. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe e com razão te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrias de luz e a boca assemelha-se à concha nacarada em que os teus beijos de ternura desfalecem de amor. Guarda-o de encontro ao peito por tesouro celeste, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico, ou mostram, no olhar, a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem. Contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nos confia hoje, para que a vida amanhã se levante mais bela. Diante, pois, do teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que por agora sabem tão somente padecer e chorar. Enternece-te e auxilia-os quanto possas. E cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha de serviço, o leite agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. A
Abeirados à estrada que conduzia à cidade, 3 entidades venerandas conversavam. Silas, o mais novo dentre todos, conduzia os entendimentos acerca dos sofrimentos humanos, tentando entender o porquê de tantas dores em lugar tão aprazível como a terra. A questão principal versava sobre os tormentos voluntários, aos quais se candidatavam a mancheia os moradores do orbe, enquanto havia um mar de possibilidades diferentes que poderiam conduzi-los a condições mais favoráveis. Evilásio, o segundo homem na sequência dos novatos, anuía acerca da questão, afirmando que Deus era a principal causa daqueles problemas, dado que distribuía diferentes condições existenciais por conta dos merecimentos de cada qual. Todavia, o mais velho dentre os 3 aguardava o silêncio da oportunidade dos esclarecimentos acerca da dor e dos sofrimentos humanos. Entabulavam as 3 entidades por longo período conversas que iam da filosofia à ciência, destacando aspectos outros da sociologia, da psicologia, evidenciando o amparo dos estudos e profundo interesse pelo assunto apontado pelos 3 como objetivo maior daquela excursão em um mundo dos chamados vivos. Adentraram em pequena vila onde a vida florescia abundante. Pequenas casas com floreiras nas janelas denotavam que os aldeões haviam esposado a natureza por companheira, dispensando aos amigos vegetais cuidados especiais no que tange à manutenção das condições ótimas de conservação. Em resposta a tais cuidados, as flores jorravam cores e perfumes no ar, contribuindo para aquela ambiência alegre e acolhedora do lugar. As pessoas ali sorriam ante a passagem dos 3 peregrinos em atitude cordial, transparecendo o contentamento inabitual, posto que o vale de lágrimas que era a terra encontrava naquele repasto oásis seguro às multifárias inquietações a que se faziam candidatas aos viventes. Evilásio, intrigado, apontava aqui e acolá pessoas sorrindo em gesto fraterno e meigo no trato com os demais. Observava atentamente que a cabeleira grisalha daquelas pessoas apontava idade avançada, na média geral da população. Diante das provocações anteriores de Silas, a entidade então comentou: "Vejam, senhores, nem tudo está perdido. Essas pessoas parecem ter encontrado a fórmula do bem viver e se entregam ao labor em clima de festa. As relações são amorosas, qual assim deveriam ser as pessoas, exuberando em saúde, indicando a paz que reina nessas plagas. Sim, os humanos sabem viver bem." Silas, que havia feito os comentários iniciais sobre o tema dos sofrimentos voluntários, observava cuidadoso, tentando encontrar ali condições desfavoráveis, como assim houvera asseverado existir. Em uma rua que apontava para a saída da pequena vila, uma senhora chorava no alpendre da pequena moradia. Intrigados, os viajantes aproximaram-se da veneranda senhora, tentando compreender por que motivos ela chorava. A presença das 3 entidades motivou aquela mulher a balbuciar o motivo da dor que lhe ocorria em aquele instante. Seu marido e filhos haviam saído, como era costume, desde alguns dias, tentando obter caça e peles para o inverno que se anunciava, sendo colhidos pela neve que já abundava nos picos, desaparecendo sem deixar rastros. A angústia da perda dos entes queridos corroía o peito antes infestado de alegria daquela pobre mulher. "Vejam, nobres amigos", asseverou Silas, "o sofrimento nesta terra é por demais inflexível. A condição terrena dos encarnados dá-lhes os meios para encontrar-se com os sofrimentos, com a dor e os sentimentos deles derivados. Este é definitivamente um vale de lágrimas." As 3 entidades seguiram aquela rua observando, em outra moradia, pessoas que se amontoavam à porta entoando cânticos nobres, como ali se instalasse a assembleia fúnebre em tom de despedida. Era o senhor João, nobre trabalhador da comunidade que aguardava em exíguo leito os desdobramentos da doença que lhe corroíam as forças. Idoso, fora cometido por conta dos vícios por problemas respiratórios graves, os quais lhes impunham angustiante provação. Mais adiante, um casal, destoando do comportamento geral, discutia em tom áspero acerca das querelas relativas ao matrimônio, denotando desconfiança e mágoas entre os cônjuges que gesticulavam freneticamente ao som de gritos que varavam distâncias inapropriadas.
Alcebiades, o instrutor daquele grupo, percebendo diferentes condições dos casos observados, adiantou-se aos demais em esclarecimentos. Veja, tais circunstâncias em que o sofrimento na terra acontece. A mulher que chorava a perda dos filhos experimentava a dor da convivência, a qual pede renúncia à posse quando das ocorrências não controladas que se apresentam, retirando os que antes eram presenças em suas vidas. É a dor do desapego que ali se faz professora. O Senhor João, nobre trabalhador, prova igualmente o amargo sabor da impermanência, inexorável condição dos que habitam corpos perecíveis, quais os que aqui servem de morada. É a dor da paciência e da resignação que se mostra gloriosa. Acolá, aquele casal em cuja casa abrigou-se o ciúme e a cólera, apresenta-se a dor opcional da ignorância, cobrando alto preço, instigando-os à compreensão, a abnegação e o esforço em progredir ante os impositivos morais que regem os costumes e as relações. Como vês, amigos, aqui na Terra, em todas as ocasiões, há motivos para aprendizados e a dor se solidariza ao progresso, qual aguilhão impondo em nome da bondade divina o senso de progredir. Mas, Senhor, obtemperou mais uma vez Silas algo desconfortável. Se fossem desapegados, amorosos e primassem os indivíduos por relações cordiais, não seriam tais sofrimentos atenuados? O instrutor parou pensativo ante as inquirições de Silas, adindo em seguida: em verdade, sim. A natureza divina deu-lhes a consciência e o livre-arbítrio, com os quais podem encadear os passos na direção de seus objetivos existenciais. Todavia, desprovidos de esclarecimentos norteadores de maior valor, perdem-se no cipoal das tergiversações, obrigando-se à imersão em vales sombrios de prantos desnecessários. Abrigando sentimentos que emergem em tais circunstâncias, modam em seu mundo íntimo energias dissolventes que lhes causam desequilíbrios variados, conduzindo aqueles corpos às doenças que incapacitam vidas e a sofrimentos que poderiam ser evitados. Então, nobre Alcebiades, obtemperou Avilásio, agora mais próximo aos entendimentos, por que não os avisamos de tal situação, abrindo-lhes a mente para que compreendam o fluxo da vida, concentrem esforços em seus sentimentos positivos, em pensamentos e atos equilibrados, visando libertá-los de tais injunções? Por que os deixar no vale das sombras se existe um candeeiro de luz que poderia iluminar-lhes as consciências? A dor, asseverou Alcebiades sorridente, não significa castigo ou penosa consequência. É um instrumento que alinha os aprendizados aos tempos de cada qual, sem privá-los da liberdade das escolhas que melhor conduzem os ajustamentos. Desta forma, compreendemos que, enquanto se tratarem como coisas sem fim, possuidores de coisas que não lhes pertencem, sofrerão, conforme assim asseverou Silas em seus pronunciamentos, as dores excruciantes dessa experiência. Todavia, chegará o dia, e não tarda, em que melhor entenderão o fluxo da vida, passando a cuidar do que lhes ocorre em foro íntimo, aurindo no campo da paz a saúde, a satisfação pelo convívio fraterno, que haverá de se instalar entre todos. Deixemo-los seguir a estrada própria, confiantes na providência que nunca falha em seus propósitos. À tarde, caía exuberante em tons alaranjados sobre a campina florida, quando as três entidades, findos os trabalhos de observação, prosseguiram convencidos de haver chegado a pleno entendimento acerca da questão. O que eu ando construindo aqui dentro de mim, o que eu ando irradiando em torno de mim, aonde eu ando guardando meus tesouros, no vaso da alma, num pote de ouro. Com que matéria eu ando edificando meu eu? Que alicerce foi a base dessa construção? O pensamento é argamassa e tijolo do mundo que eu vivo, carrego comigo. Senhor, Rabi amigo,
Senhor, Pastor Clemente, Senhor, me dê abrigo, Senhor, me oriente, Senhor, me dê a mão, Senhor, ora comigo. De novo primeiro, Pai Nosso, de novo primeiro, Pai Nosso. Deus, o pensamento criador, fonte de onde tudo emanou. Jesus, o testamento redentor, conduz com zelo de governador. Maria, mãe, o anjo intercessor, bendito ventre, abrigo do Senhor. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos. Vão aqui algumas notas, meu caro Celso Proença, as notas de muito pouco do que sei sobre doença. Esta verdade sabida não se deixa para trás. Cada pessoa na vida encontra aquilo que faz. Cada qual colhe o que planta, eis o ponto a que me alinho. Cada um colhe no tempo o que deixou no caminho. Temos nós, neste princípio, sem que ninguém o degrade, a chave de solução aos casos de enfermidade. Na terra, muita moléstia, posso afirmar sem receio, nasce da gula sem pausa ou vem da falta de asseio. Mas no mundo certos males, dos mais teimosos que temos, por escoras defensivas, somos nós que os requeremos. A quem se veja por dentro e a graves penas se arrime, rogando mutilações em que se afaste do crime. Muita gente que acendia guerra, conflito, fogueira, suplica berço em penúria, na provação da cegueira. Os corações que traíram as afeições do passado rogam corpo em que se vejam de sexo torturado. Quem procurava escutar, em louvor da insensatez, pede problemas difíceis na condição da surdez. Alcoólatras delinquentes, sob remorso profundo, rogam rins destrambelhados que os façam sóbrios no mundo. Muita gente de outras eras, que de ódio se nutria, encontro pedindo berço na prova da idiotia. Quem cultivava discórdia, criando trevas no estudo, solicita internação em corpo débil e mudo. Pense, meu caro, e verá, sem raciocínios extremos, doença que não se arreda é a ficha do que fizemos. Parece contradição, mas isto é de lei segura. A culpa que se contrai é só doença que cura. Uma alma atormentada de mãe, conduzida ao céu nas asas blandiciosas do sono, esbarrou ante as resplandecentes visões do paraíso. Um anjo, solicitado recebido no pórtico. Anjo amigo, disse ela em voz súplice, sou mãe na terra e tenho 2 filhos. Rogo para ambas as vitórias de Deus generosas e augustas. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraterno, a mulher aflita acrescentou ansiosamente: venho até aqui pedir em particular por um deles, que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo entre a morte
e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar por mais tempo as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se o Todo-Poderoso por nós intermediários, concedendo-me a graça de vê-lo restituído à saúde. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: qual de seus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filho doente, respondeu a recém-chegada, pois que medita na grandeza do Pai Celeste dia e noite. É com o seu nome que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê desapontar cada aurora. O sofrimento que lhe desintegra as forças, dirigindo-se ao céu com tamanho fervor que lhe é pressionado de maneira inequívoca a ligação com o Pai amoroso e invisível. E o outro? Indagou o mensageiro divino. Esse, esclareceu a pedinte, um tanto confundido que se lhe for impossível dissimular. É um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos? Tornou o mensageiro sorrindo bondoso. O que está preso à enfermidade angustiosa, ele recebe os amigos de qualquer posição social com indisfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria a lhe saltarem os olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que é objeto e parece deter agora um laço de amor forte e sincero, mesmo para aqueles que em outro tempo foram inimigos ou perseguidores. E o outro? Os favores do mundo. Comentou nobremente a palavra materna. Isolam-lhe a personalidade e a distância dos júbilos domésticos, em rodas restritas e fantasiosas ou nas regiões elegantes onde rolem fortunas iguais à dele. Assediado pelas ideias dos compromissos do mundo social, alterações e modificadas à feição do vento, nunca encontra o tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe inveja à senda comum. O anjo atento passou então a refletir com grande interesse e arguiu de novo. Para qual deles rogas a vitória de Deus em particular? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito, e formou a ternura materna. O enviado da providência fixou-se com extrema segurança e conclusão com sabedoria. Volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem, já entende a necessidade de união com o Divino Pai. E o que distingue em verdade os homens um dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível, acredites, estejas sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física. Entretanto, é preciso pensar que as moléstias do espírito também se contam. O companheiro que te fala aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina embraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas.
Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste mais tarde estar encaminhando na direção da loucura. Enxergaste outros promovendo festas e estadeando o poder a escorregarem logo após no engodo da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentam as forças da criatura em processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre. Aqui, o egoísmo sombreia a visão. Ali, o ódio empeçonha o cérebro. Acolá, o desespero mentaliza fantasmas. Adiante, o ciúme converte a palavra em látego de morte. Não observes os semelhantes pelo caleidoscópio das aparências. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Deixa, assim, que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina. Compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. Cura-me, Senhor.
meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara e me conduz. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, laie, laie, laie. Ampara-me, Senhor, cuida de mim, ampara e me conduz. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo. Epístola a Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances da experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febrecitante e turbilionária,
Resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois, com a simples aproximação, funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta, que asserena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Senhor Jesus, médico dos médicos, coloco diante de Ti a minha vida e a vida daqueles que precisam de cura. Peço, Senhor, que o Teu sangue puro e saudável circule em mim, restaurando cada célula, órgão e sistema do meu corpo. Toca onde dói, sara as minhas fraquezas e fortalece a minha fé. Se for da Tua vontade, Senhor, concede-me a graça da cura e afasta de mim toda enfermidade do corpo, da mente e do espírito. Dai-me, ó Senhor, paciência nos dias difíceis, sabedoria aos médicos e profissionais de saúde e renova sempre a minha esperança. Agradeço, Senhor, pela vida e pela saúde que o Senhor me concedes, que eu possa ser sempre, Senhor da vida, um testemunho do Teu amor. Que seja assim. Quando eu paro em mim, respiro e me observo, procuro assim o meu centro, abro as portas pra mim, vasculho o que há por dentro, aceito enfim o bom e o ruim, me jogo ao vento, recolho os resíduos, coloco ao relento o que não me faz bem, escuto a chuva, passeio contigo, abraço um amigo, choro também, se me